Galera, Sonic 3 é um filme sobre o Shadow. Até mesmo as coisas que trabalharam em cima do Sonic só serviram pra trabalhar ainda mais o Shadow. E eu vou te falar, o cara tava B10 e apelão demais. O filme tava igualzinho o que todo mundo imagina de lutas em Dragon Ball e o que queriam ver mais em filmes da Marvel ou da DC. Tinha personagens socando o outro até a lua, lutando ao redor de todo o planeta em super velocidade, criando um mini buraco negro e até usando o poder que poderia destruir o planeta. Coisa de louco mesmo, eles não tiveram a menor pena de colocar poder absurdo nesse filme. Mas isso também levanta dúvidas. Será que o Shadow era mais forte que o Sonic no filme? Seguinte, fica aqui porque eu vou fazer uma análise completa do filme e ainda vou responder essa pergunta de qual dos dois é o ouriço mais poderoso. Então já fica aqui, bora bater um papo sobre isso. Dando uma ideia geral do filme pra quem não quer spoiler, se baseando no que a gente já tinha visto em trailers ou coisa assim do gênero, o filme é realmente sobre o Shadow, como eu falei. Basicamente, logo no começo do filme a gente é introduzido a ele, conforme o filme vai passando a gente entende mais quem é o personagem, o passado dele, e a história toda gira em torno do Shadow e o avô do Ivo Robotnik, que tinha sido vilão nos outros dois filmes, buscando vingança basicamente contra a humanidade porque eles se sentiam injustiçados e abandonados por conta de eventos que acontecem e são explicados durante o filme. O papel do Sonic e da sua equipe é basicamente de agir como defensores, e nesse meio tempo a gente tem um paralelo muito interessante entre o Shadow e o Sonic, que é o que aconteceria com o Sonic caso ele não tivesse uma família e amigos para cuidar dele. Basicamente esse é o papel, ou no caso a imagem que colocam do Shadow. Ele é como se fosse o Sonic, literalmente, só que não teve esse apoio. O paralelo dos dois é muito interessante e levanta algumas cenas muito boas ao longo do filme, que é sim muito bom. É um filme muito divertido e teve um desenvolvimento muito interessante para personagens como o Sonic e o próprio Shadow. Agora, já entrando um pouco aqui em spoilers e também falando algumas diferenças entre os jogos e o filme, é importante destacar que a história do Shadow aqui não é igual ela é nos jogos, pelo menos pelo que foi dito pra gente. Não vou me aprofundar muito nisso, mas quem conhece um pouco da franquia sabe que o Shadow foi criado em um laboratório, criado para ser a forma de vida definitiva. Aqui, não. Pelo que a gente viu, pelo menos, o Shadow caiu na Terra por meio de um meteoro. O governo e os cientistas, em vez de criarem ele, estudaram ele, e é dito que ele produzia uma quantidade imensa de energia do caos, que, como vocês devem saber, é basicamente o que está sendo atribuído aos poderes dos personagens como Sonic, Knuckles ou Shadow nos filmes. O plot de a forma de vida definitiva ainda existe, só que aqui é mais um título que o Shadow recebeu e não o propósito pelo qual ele foi criado. O cientista responsável por trabalhar e estudar o Shadow era o Dr. Gerald Robotnik, o avô do Robotnik que a gente viu nos outros filmes, e uma outra neta dele, que era Maria, se tornou muito próxima do Shadow. Quando basicamente por culpa da organização ganhos militares a Maria acabou morrendo, o Shadow e o Gerald Robotnik sentiram que eles não tinham mais motivos para ter uma ligação com a humanidade e decidiram que queriam acabar com ela. O Shadow ficou preso em animação suspensa por 50 anos e o Robotnik ficou preso e acabou sendo libertado após, por meio de um acordo, ter recebido sua liberdade de volta por ter construído um aparelho que poderia destruir todo o planeta e entregue para Gun. E o plot do filme é basicamente que eles queriam recuperar esse aparelho. No final do filme, e aqui obviamente vão ter spoilers, o Shadow e o Ivo Robotnik se sacrificam para fazer essa estação, que era a arma do Gerald Robotnik, explodir longe da Terra. Nas cenas pós-crédito, que o filme teve duas, em uma a gente vê que o Shadow tá semi-vivo, e em outra, que foi a mais interessante, a gente vê o Sonic sendo atacado pelo Metal Sonic. Não só um, na verdade, um esquadrão. Aparece um Metal Sonic de começo, o Sonic consegue lidar com ele de boa, mas aí ele é cercado por um grupo enorme. E é aí que a Amy Rose aparece, esmaga todos esses Metal Sonics e então vai pra falar com o Sonic. Então sim, dá praticamente pra dizer que o próximo filme já até começou. Mas infelizmente, ou talvez felizmente, dependendo do ponto de vista, essa cena pós-crédito do Metal Sonic não tinha muito mais do que isso. Então foi bastante hype, mas não tem muito mais o que falar, só algumas teorias mesmo. Então bora lá. No final das contas, quem era o personagem mais poderoso do filme? Para isso, bora antes levantar alguns pontos específicos. No primeiro confronto do grupo principal com o Shadow, ele simplesmente bateu nos três. O Tails e o Knuckles nem sequer deram pro gasto. O Sonic também não foi muito trabalho. Depois disso, o Shadow foge numa moto. O Sonic persegue ele. Quando eles finalmente têm um confronto, os dois têm uma colisão. Uma onda de energia tão grande que apaga toda a cidade de Tóquio é liberada e o Sonic apaga. Mais pra frente, os três encontram o Shadow, só que dessa vez separados,
juntos e o Shadow de novo derruba todos os três. Inclusive nessa cena ele tem um feito bem impressionante, porque quando ele tá saindo ele pega um dos robozinhos do Robotnik, no caso é uma bolinha, energiza ela e quando ele solta, aquilo simplesmente se transforma em um fucking buraco negro. Era uma miniatura e ele só engoliu uma montanha ou um pouco mais do que isso, mas ainda assim extremamente impressionante, até porque ele fez isso com muita casualidade, foi muito fácil. Quando o Sonic entra na sua forma Super Sonic, ele se mostra muito superior ao Shadow, leva ele facilmente, mas o Shadow, por técnica mesmo, consegue revidar em um momento e arranca as esmeraldas do caos de dentro do Sonic. Então os dois pegam as esmeraldas ao mesmo tempo e ao mesmo tempo viram Super Sonic e Super Shadow. E aí começa uma luta simplesmente absurda, com o chão abrindo, eles voando pelo mundo todo numa velocidade extrema. Cada golpe que eles dão, eles já estão em uma parte diferente do planeta. Apesar de que o Shadow ainda tinha uma vantagem, tem um momento que o Sonic tenta dar um soco e o Shadow bloqueia só com a palma da mão. No final das contas, o Sonic, entre aspas, ganha porque ele se irrita, acerta um soco tão forte no Shadow que manda ele voando da Terra pra Lua. Logo em seguida ele aparece lá e a cena dá a entender, e a fala do Shadow também dá a entender que o Sonic ganhou e poderia ter derrotado ele. Depois de uma conversa e o Shadow passar por uma redenção, os dois vão juntos pra impedir a arma do Robotnik de explodir o planeta. Eles criam um campo de força ao redor deles e ficam lá aguentando o tiro da arma, e o Sonic não aguenta mais e perde a transformação e cai, enquanto o Shadow continua. E no finalzinho, só quando o Shadow tá empurrando a estação, que era a arma pra longe, que ele solta as suas pulseiras, que são na verdade anéis inibidores, que diminuem o nível de energia dele. Então por tudo que eu falei, eu acho que ficou claro que sim, ao menos no filme, o Shadow era mais forte que o Sonic, e muito. Só que aqui tem dois detalhes. Primeiro, eu não tô dizendo que o Sonic não tem potencial pra igualar o Shadow, eu acredito que ele só não tem um domínio grande o suficiente dos seus poderes. E segundo, o Sonic aparentemente era tão ou mais rápido que o Shadow. Como ficou claro, em questão de lutas, o Shadow sempre ficou muito na frente o filme inteiro. Só que em todos os momentos em que eles disputaram velocidade, por assim dizer, eles pareciam estar igualados. Só que a gente já viu o Sonic conseguindo, por exemplo, se esforçar para ir aumentando mais e mais a velocidade dele, e o Shadow não demonstrou exatamente isso. Então eu completamente conseguiria ver o Sonic sendo mais rápido do que ele no filme. Só que a questão é, o Shadow lutava melhor, ele era mais forte fisicamente, conseguia voar mesmo sem a forma Super, ele se teletransportava e manipulava sua energia muito melhor. Pô, ele criou um fucking buraco negro, como se não fosse nada. Então quando a gente fala de velocidade, eu até diria que o Sonic consegue sim ir mais rápido que o Shadow. Pelo menos com base no que a gente viu, ele consegue ir, mas a velocidade deles de forma geral estava muito parecida. Só que o Shadow tem poderes que o Sonic não tem e também parece saber usar melhor as habilidades que ele tem. Todas as demonstrações se mostrou muito superior, mesmo sem estar usando todo o seu poder, já que ele ainda estava com sua energia limitada. E como eu falei, mesmo o Super Sonic tendo ganhado do Super Shadow, depois o Shadow demonstrou ter uma capacidade maior do que ele na cena que eles estão impedindo o raio. Então sim, pelo menos no filme, ao menos por enquanto, eu acredito que isso vai mudar no filme 4, o Shadow é mais forte que o Sonic. Ele é mais poderoso de uma forma geral. E é sim o personagem mais poderoso da franquia até agora. Mas claro, deixa sua opinião aqui nos comentários. Se você viu o filme, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Se tiver alguma sugestão de vídeo, pode deixar aqui nos comentários também. Muito obrigado pela sua atenção, te vejo na próxima.